Seguindo aqui então com a nossa responsabilidade tributária, nós estamos ainda falando da responsabilidade dos sucessores. Responsabilidade dos sucessores, e vamos falar aqui por um bom tempo. No vídeo anterior nós falamos sobre a abrangência, né? Em que consiste a responsabilidade dos sucessores, o que é que os sucessores se obrigam, e falamos lá de 3 possibilidades. Se você não viu, veja. Eu gostaria de revisar, mas não vai dar porque o assunto que vem ainda é extenso. Então, sobre a abrangência, veja o vídeo anterior se você não viu. Se você viu, vamos seguindo. Quais são as hipóteses, então, de responsabilidade dos sucessores? Eu posso ter essa responsabilidade por uma transferência causa-mortes ou por uma transferência inter-vivos, tá? Causa-mortes, muito tranquilo. A transferência vai ser para os herdeiros. Então, o sujeito morreu, virou decújus, morreu. Eu vou ter, então, a transferência para os seus herdeiros. E isso é, então, a responsabilidade pessoal, tá? Primeira hipótese de responsabilidade dos sucessores, tranquilo, né? Causa-mortes. A segunda é se for inter-vivos. E aí, se ela for inter-vivos, eu tenho a obrigação tributária transferida para quem? Para o comprador. Porque se for inter-vivos, eu pressuponho algum negócio aqui que aconteceu. Então, aquela obrigação tributária vai ser transferida para quem comprou, recebeu, enfim, tá bom? Nós vamos estudar aqui essas possibilidades. Beleza, né? Então, agora nós vamos entrar na transferência inter-vivos. Quais são os tipos, então, de transferência inter-vivos? O primeiro tipo é o que nós vamos estudar agora. Quando eu tenho uma transmissão de imóveis ou sucessão imobiliária. Então, quando se referir a um bem imóvel, é aqui que nós vamos estar diante dessas regrinhas aqui. Transmissão de imóveis ou sucessão imobiliária. Bem imóvel, se for inter-vivos, são essas regras. E aí, se eu estou dizendo que eu tive uma transmissão de imóvel ou sucessão imobiliária, significa que eu tive uma compra e venda. Alguém comprou, alguém vendeu, a gente teve lá aquele contrato lindo de CIV, que é o contrato de compra e venda. É nessa possibilidade que nós estamos. Então, a gente tem que o sujeito passivo daquela obrigação tributária passa a ser quem? O novo proprietário, que pode ser novo proprietário, posseiro ou foreiro, mas isso aqui não importa pra gente. Beleza? Ô Catarina, significa o que dizer com isso? Significa dizer o que com isso? Dizer que o sujeito passivo passou a ser o novo proprietário. Significa dizer simplesmente que os tributos agora vão passar a ser exigíveis ao adquirente, ou seja, quem comprou. Quem é o novo proprietário daquele imóvel? É a ele que vai ser exigido. E aí aqui não há solidariedade. Não é que vai fazer assim, ó, qualquer um dos dois. Lembra do nosso desenho da solidariedade? Que eu tenho João e tenho Pedro. Eu posso exigir a qualquer um dos dois a dívida. Não, senhor. Não, senhor. Eu não tenho solidariedade. Não há que se falar em solidariedade. E mais, eu não tenho sequer subsidiariedade, que é quando não. Quem era o dono antigo? João. Quem é o novo dono? Pedro. Se João não pagar, aí eu peço a Pedro. Ou se Pedro não pagar, aí eu peço a João. Não também, querido. Não também, ente tributante. Isso aqui é uma relação de compra e venda. Estamos diante da transmissão de imóveis ou sucessão imobiliária. Significa que não tem subsidiariedade nenhuma aqui. Aí você pode estar pensando, ô Catarina, mas venha cá. Quem é que pactuou nesse contrato nosso? Vamos por exemplo, preste atenção. Eu tenho o João aqui vendendo a sua casa para Pedro, né? Vamos dizer que teve uma obrigação tributária aqui e João não pagou. João é esperto, não pagou. E aí Pedro adquiriu esse imóvel. Se estamos falando de responsabilidade tributária, a gente está querendo dizer que o responsável por essa obrigação tributária referente a esse imóvel vai ser Pedro? Sim, estamos dizendo isso. Mas é justo isso com Pedro? Aí é que vem. A gente tem as possibilidades de precaução. Quando você vai comprar um imóvel, você tem que verificar no cartório uma certidão
negativa. Com o oficial de registro, você tem que verificar uma certidão negativa. Uma certidão que vai ser emitida pela Fazenda Pública, dizendo que ali não tem débito. Que não tem débito, negativa de débito, não tem débito. Se Pedro não fez isso, aí infelizmente ele vai arcar com esse ônus. O que a gente disse aqui? Que o ônus tributário vai ser transferido, certo? O ônus tributário naquele momento vai ser transferido. Em regra, tá? A regra é essa aqui que nós vimos, beleza? Regra, então, eu tenho certeza que vocês entenderam. O adquirente vai se responsabilizar, certo? Eu vou até apagar mais aqui, que você sabe que eu gosto de fazer meus desenhos. Pronto, essa é a regra. Então, em regra, o adquirente vai se obrigar, e não é uma responsabilidade solidária, não é subsidiária, não é nada disso. Simplesmente aquele novo comprador, aquele comprador, né, vai ser o sujeito passivo. Não tem jeito. Essa é a regra. E quais são, então, Catarina, as exceções? A primeira exceção é se constar na escritura de transmissão certidão negativa emitida pela Fazenda. Porque também aí já é demais, né? Vamos dizer que João foi lá, todo diligente, foi lá, pediu a certidão negativa, a Fazenda emitiu essa certidão negativa e não constava débito nenhum. Se a Fazenda errou, disse que não constava, João foi lá, adquiriu o seu bem, também não é justo que João saia perdendo, né? Também não é justo se João foi diligente, foi lá, pediu. Por um erro da Fazenda, aí também vai ser uma exceção, porque ele não vai ser responsabilizado neste caso. E a segunda exceção que nós temos é entendimento, inclusive do STJ, diz respeito a imóvel adquirido em asta pública. E aí o STJ vai dizer, se o imóvel foi adquirido em asta pública, significa que ele vai ser livre e desembaraçado de questões tributárias. Significa então que se o sujeito, se o nosso Pedro, na verdade foi o nosso João, né? Se o nosso João da história adquiriu aquele imóvel em asta pública, pouco importa ali o que tinha de obrigação tributária anterior. O que vai ser contado é dali pra frente. Catarina, significa o que é isso? Quem adquire imóvel em asta pública nunca mais vai precisar pagar tributo? Não. Não. Significa que os anteriores não vão acompanhar. Porque em regra, ele acompanha. Vocês estão vendo aqui que acompanha em regra. Mas essa hipótese de asta pública é uma exceção. Tá certo? Sigam comigo que nós vamos continuar estudando aqui a transferência intervivos.